Palavra para nossa noite. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Bom estarmos juntos em mais um dia de campanha. Nosso quinto dia, quinta-feira. E hoje eu quero ministrar você a respeito de cura física e cura emocional. Deixa eu já te preparar para algo. Eu não vou gastar tempo hoje com a palavra. Eu quero só fazer uma base para nós termos mais tempo para orarmos nessa noite. Há uma direção do Espírito de Deus no meu coração para nós impormos mãos e orarmos por cura. Mas eu preciso fazer uma base para que você compreenda aquilo que nós vamos fazer nesta noite. Então eu gostaria que você recordasse primeiro trecho de Ezequiel capítulo 47, quando diz ali que as águas saem do trono, amém? Elas saem debaixo do trono, elas vão para o mar morto. E ela vai fazer tudo ficar saudável. Fale comigo, saudáveis. Águas saudáveis. Amém? Tudo vai ficar saudável. Nós temos que acreditar nisso. Nós não podemos ser convencidos pela mentira do diabo, de que doença não sai, de que nós não vamos ser abençoados, de que a cura não vai chegar. Isso são mentiras do diabo. Mas nós precisamos tomar posse da verdade da palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre cura física, mas antes eu queria orar com você. Fique em pé, por favor. Eu não sei quantos aqui nessa noite precisam de cura física. Existem dois tipos de cura: a cura física e a cura emocional. Você vai ver que muitas vezes o Senhor Jesus, ele expulsava demônios que ele curava as pessoas e ele curava ainda das enfermidades. Havia cura e cura de enfermidades, ou seja, duas coisas diferentes. E eu não sei qual é a condição que você está aqui. Talvez você não precise de cura nenhuma, mas você tem alguém que você ama e que precisa de uma cura. Então, que você seja, nesta noite, abastecido com a revelação da palavra de Deus, para que isso aconteça através da sua vida. Mas também que você possa, nesta noite, ao passar pelas águas, você clamar por alguém que você ama e para que essa pessoa receba a cura dela. Amém? Nós queremos que a cura se manifeste hoje instantaneamente. Nós cremos que Deus pode curar instantaneamente, na hora, seja o que for. Amém? Nós cremos. Então, feche os seus olhos, coloca o teu coração diante de Deus. Senhor, nós viemos aqui nesta noite com o nosso coração pronto para te receber. Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor, a minha vida. Nós viemos aqui porque nós sabemos que o Senhor é aquele que pode fazer algo maior em nós. Que o Senhor é maior do que tudo aquilo que está no mundo. E que basta uma palavra tua para que tudo seja transformado. Traz à existência nesta noite a saúde. Traz à existência nesta noite, Senhor, a perfeição do órgão, daquilo que não está bem. Que o Senhor cure nesta noite de forma poderosa. E que a glória seja dada somente a Ti. Senhor, como nós já oramos aqui com a Tua igreja, com os Teus filhos, com a liderança, antes de começarmos. Esses céus estão abertos para o Senhor se manifestar. Porque nós Te desejamos, Senhor. E nós já repreendemos todo demônio que tente interferir nesse culto. Que tente, de alguma forma, aprisionar uma mente que está aqui, escravizar. Nós já repreendemos, você não tem autoridade para fazer nada aqui dentro. Manifesta teu poder, Senhor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Deixa eu falar um pouquinho sobre doenças, porque hoje nós vamos orar numa direção bem diferente do que talvez você já tenha visto. Nós não vamos orar aqui, nesta noite, por doenças que você possa ter no seu corpo, que não sejam pela razão de invasões e demônios. Existem doenças que elas podem se instalar na nossa vida que podem não ser demônios. E nós vamos orar nessa noite por doenças que estão sobre a vida das pessoas,
porque demônios estão agindo. Como assim existem doenças que não são por causa de demônios? Deixa eu explicar. Romanos 3:23. O que está escrito em Romanos 3:23? Porque todos... Romanos 3:23. Abra sua Bíblia, você tem que memorizar esse versículo, você tem que saber esse versículo para falar com as pessoas. Romanos 3:23, o que está escrito? Porque todos e carecem da glória de Deus. Todo mundo pecou. Nós nascemos em pecado. Davi falou, em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos em pecado. Se você pegar uma criança de 8 meses, 9 meses, ela já sabe fazer birra, ela quer pegar o teu óculos, jogar no chão quando ela está com raiva, ela cospe a comida, e ninguém precisa ensinar isso para a criança, ela já nasceu com essa semente maligna dentro dela que se chama pecado. Por isso que toda criança, todo adulto precisa se converter a Jesus para ser salvo. Todos pecaram. Então agora você tem que imaginar a doença que vem de forma natural. Você tem que imaginar homem e mulher. Eu não tenho como largar um microfone aqui, mas tem que imaginar Adão e Eva. Agora eles vão ter filhos e nascem seus filhos. E os filhos nascem seus filhos. E filhos e nascem seus filhos. E nós estamos assim, multiplicando a raça. Amém? Amém? Está entendendo? Se você pegar um papel original agora, que você tirar da impressora, papel original, e você for lá e tirar cópia desse papel original, e agora saiu a cópia. Está imaginando o que eu estou fazendo? Agora você pegou essa cópia, você coloca na impressora de novo, sai outra cópia. Você pegou essa cópia, coloca na impressora e sai outra cópia. Está imaginando o que eu estou fazendo? O que está acontecendo com essa cópia? Está cada vez mais parecida com a original, é isso? E agora eu faço isso. Se a Terra tem 6.000 anos, como nós acreditamos, em 6.000 anos de história do homem se multiplicando. Quando eu era pequenininho, me ensinaram que a boca cabia 32 dentes. Hoje não cabe mais. Por quê? Porque eu tenho uma mandíbula, a minha esposa tem outra mandíbula, nós casamos, tivemos a nossa filha, e a mandíbula da minha filha sai diferente das nossas mandíbulas, se ajusta, e aí você tem que arrancar o seu dente do siso. Por isso que você não tem juízo. Vocês estão vendo como nós estamos melhorando? Estamos melhorando? Não, cada vez mais estamos cada vez mais complicados. Então, por causa dessas mudanças, aparecem doenças no nosso corpo. Deus não coloca doença em nós. Deus nos ama. Ele não está lá no céu escrevendo, Ele não escreveu na eternidade passada a tua história, e Ele falou assim, vou dar um câncer para ela. Eu quero que ela morra de câncer e as 3 crianças dela fiquem sem mãe. Eu quero que esse pai que teve todos esses anos esperando esses filhos, esse filhinho, agora quando ele tiver 12 anos, ele morra com câncer de garganta e define na frente dos pais, e os pais fiquem vendo o filho morrer aos pouquinhos. Conseguem imaginar isso? Deus não faz isso. Então tira da tua cabeça que doença vem de Deus. Tem uma doença que vem da nossa natureza. É a nossa natureza. E se Deus for agir, Ele vai agir para nos salvar dessa doença, e não para nos colocar doença. Então você já sabe, já falei sobre essa doença. Agora, como é que eu sei que a doença que eu posso ter no meu corpo é uma doença natural, da minha natureza, dos meus pais, celular, alguma deformação que está sobre o meu corpo? Como é que eu sei que essa doença é simplesmente minha, ou um demônio colocou uma doença dentro de mim?
Bom, então é o que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos repreender o demônio e vamos tirar o demônio. Porque se você não for curado desse lado, é porque então tem uma outra coisa que o Senhor vai querer te ensinar. E aí você pode buscar de uma outra maneira a misericórdia de Deus. Vou falar sobre isso. Quer ver uma coisa? Quando você abre a Bíblia, se você for rápido, eu consigo te ensinar isso. Mas quando você abre a Bíblia, eu vou dar alguns versículos, tá bom? Se conseguir colocar aí, Gênesis 11, 29. Coloca aqui para mim. Sara era estéril. Sara era estéril. Gênesis 11, 29 diz assim: Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Arão chamava-se Saraí. E de Naor, Milcal, filha de Harã, que foi pai de Milcal e de Zacá. O versículo, esse é o 29? O próximo. Saraí era estéril. Essa palavra estéril no hebraico é akar, quer dizer terra seca, desértica. Ou seja, ela nasceu sem condições de poder gerar. E Deus vai agora soprar ela, vai ter filho. A mesma coisa vai acontecer em Gênesis 25, 21, com Rebeca, a esposa de Isaac. Ela também nasceu, casou com Isaac e ela era estéril. E essa é a mesma palavra, árida, seca. Ela não tinha condições de gerar. Agora, quando você chega em 1 Samuel capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, versículo 5, está falando de Ana. Ana. E diz assim: a Ana, porém, o marido, né, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse, o quê? 1 Samuel 4, 5. Não está aí? Apagou, o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 4, 5. Aqui está a segunda. Quem está aí no telão? Isso. Sucedeu que vindo... Ué, por que está esse texto? O que aconteceu? 1 Samuel... É 4, 5? Bom, pois vocês achem aí para mim, qual é o versículo, hein? A Ana, o texto diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. 1 Samuel 1, 5. 1 Samuel 1,5, coloca aí. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Nesse caso, Ana não nasceu com o ventre deserto, numa condição de não poder ter filhos, como foi com Sara e Rebeca. Saraí e Rebeca. Aqui, Ana tinha condições, mas o Senhor não deixava ela ter filhos, a impediu, porque o Senhor queria tratar com ela. E o Senhor a tratou. Teve um momento que Ana, parecia até que ela estava embriagada, ela se ajoelhou e clamou ao Senhor num nível de clamor que o Senhor a escutou e deu a ela filho. E deu um filho maravilhoso que foi Samuel. E ali então nós vemos o quê? Que existem coisas que o Senhor pode permitir na nossa vida, porque Ele quer chegar em algum lugar na nossa vida. Estamos juntos? Amém? Então existe essa doença que pode ter sido gerada por nós, por causa do nosso pecado, e no meio dessa doença que pode ter sido gerada pelo nosso pecado, Deus também pode estar se aproveitando disso para nos tratar, para nos fazer chegar em algum lugar. Escute, se Deus colocar alguma coisa, no sentido de você entender dessa forma, se Deus permitir alguma doença na sua vida, se Ele permitiu, é porque Ele quer chegar em algum lugar. Ele não vai fazer isso para te destruir, é porque Ele quer chegar em algum lugar. Mas eu quero falar com você hoje sobre a doença que pode ter vindo por causa do
pecado. Eu não sei se você sabe, mas o pecado gera doença. Muitas vezes as pessoas oram por cura e elas falam, Senhor, me cura. E a gente coloca as mãos, impõe mãos e ora por cura, só que o problema daquela doença é pecado. Todo pecado tem uma consequência. Todo pecado vai gerar uma consequência. E existem doenças que vêm por causa do pecado. Deixa eu ler com você um texto. A primeira vez que aparece essa palavra, Belial, ela aparece lá em Deuteronômio, capítulo 13, abre lá. 13:13. Parece até que é de propósito, né? 13:13. Olha, isso aqui foi escrito 500 anos antes de existir qualquer coisa aqui na Terra, no Brasil. Então não adianta você querer associar que fui eu que fiz ou que foi Deus que fez, não foi. Isso aqui já estava aqui. 13:13. Olha o que está escrito. Essa é a primeira vez que aparece essa referência aqui na Bíblia, da palavra Belial. Vamos entender primeiro a palavra Belial, para depois a gente começar as traduções e você entender. O que é Belial? Belial quer dizer inútil, imprestável. Belial quer dizer aquilo que não serve para nada, é inútil, que vai trazer algo sobre a sua vida, porque você não precisaria disso. Esta palavra, ela foi usada representando demônios. Demônios que eu acredito, você vai fazer o curso de batalha espiritual a nível estratégico, que vai começar semana que vem, segunda-feira. Demônios que eu acredito que com o passar do tempo, liberações, portais são abertos, demônios de patentes cada vez maiores passam a agir sobre a terra. Isso é fácil de entender porque no livro de Apocalipse fala sobre isso, sobre quando o Senhor abrir o abismo, vão sair demônios de outras patentes sobre a terra para trazer dano sobre a terra, que se eles estivessem hoje sobre a terra, eles já destruiriam a terra. Então eles estão aprisionados. Mas conforme o tempo passa, essas patentes, esses demônios, eles têm sido liberados por causa de sacrifícios humanos, por causa de busca, a perversão humana. A primeira vez que aparece essa palavra, aparece aqui em Deuteronômio 13:13. Diz assim, que homens malignos, está assim na sua Bíblia? Amém? Homens malignos, essa palavra maligno quer dizer Belial. Saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecesses. Então aqui está dizendo que Belial, esses homens de Belial, vão levar as pessoas para longe de Deus, vão incitar as pessoas para servirem outros deuses, para adorarem outras coisas. E com isso, a partir do momento que o homem se afasta de Deus e passa a adorar outras coisas, uma coisa é nascer no pecado. Eu já tenho problema nascendo no pecado. Meus dentes não cabem mais na minha boca, eu vou ter que arrancar os dentes do siso. Eu já tenho esse problema. Já tenho problema de pedra no rim. Já tenho meus problemas. Mas o outro problema é quando eu entro num manto de pecado, que esses demônios de patente vão agir para tentar acabar comigo. Abre em 1 Samuel capítulo 2, abre lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia, tá bom? Eu sei que está confortável ler aqui atrás, mas abra a sua Bíblia, porque assim você pode marcar na sua Bíblia. Você precisa aprender a marcar na sua Bíblia, para poder conversar com as pessoas e mostrar a verdade para elas. 1 Samuel capítulo 2. Eu estou então trazendo para você o entendimento que Belial não se trata de pessoas, mas de patentes de demônios que vão nos levar para longe da presença de Deus e, consequentemente, por eu estar longe da presença de Deus, eu posso ter enfermidades que eles vão trazer sobre a minha vida. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. O que está escrito no versículo 12? Olha o que está escrito. Acharam? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de... e não se importavam com o Senhor. Espera aí, era filho de Eli ou era filho de Belial? Temos que decidir, é filho de Eli ou é filho de Belial?
Por que está falando isso aqui? Porque está falando que uma coisa é a filiação natural. Ele nasceu de Eli, é filho de Eli. Mas espiritualmente esses moços eles eram controlados por esses demônios. Eles eram filhos. Temos que entender que no Velho Testamento a compreensão deles sobre demônios, sobre Satanás, é muito menor do que a nossa. Porque nós temos toda a Bíblia hoje fechada, o cânon está fechado. Nós temos o cânon das Escrituras. No Velho Testamento eles não tinham toda essa compreensão. Então, o entendimento é que eles eram filhos de Eli, mas eles também eram filhos de Belial, de alguma coisa que não era boa. Quando eu continuo lendo a Bíblia e procurando por essa palavra, vamos para o Salmo 18, versículo 4. Salmo 18, 4. Então, esses demônios, eu não estou dizendo que esses são espíritos de enfermidade, mas eu estou dizendo que esses são demônios que vão afastar as pessoas de Deus, e por afastar essas pessoas de Deus, demônios de enfermidade podem atuar sobre a vida da pessoa. Salmo 18, versículo 4. Acharam? Olha o que está escrito assim, olha, no nosso português. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram, o quê? Terror. Só que essa palavra impiedade não é a palavra do original. A palavra do original é Belial. Então agora, olha como está escrito esse versículo. Enxergue esse versículo. Laços de morte me cercaram. Então olha só, eu estou sendo aprisionado com laços. Laços estão me cercando. De morte. Torrentes de impiedade. O que é torrentes? Torrente, você tem que imaginar agora um rio seco, ou que já tem água, e de repente começa a chover muito lá em cima, na cabeceira do rio, e agora vem uma água muito forte, uma torrente de água que chega. Então está falando assim, ó, eu estou amarrado com esses laços de morte, e veio algo forte sobre a minha vida, que me impõe terror. Você já viu quantas pessoas que muitas vezes são acometidas de terror, elas ficam aterrorizadas, com medo, angustiadas, e você fala, por que ela está desse jeito? Não tem razão, mas de repente elas são atormentadas com terror, com medo, angústia, é o que está dizendo aqui, que a pessoa está bem, e de repente vem uma torrente e invade a vida dela, com esta condição de angústia. Vamos avançar um pouquinho mais, vamos para o Salmo 41, Salmo de número... Eu poderia usar os profetas do Velho Testamento, eu estou pegando textos mais fáceis para a gente poder entender o que eu quero falar. Salmo de número 41, acharam? Aqui tem duas partes desse Salmo, olha que coisa linda esse Salmo. Você quer ser saudável? Você quer ser abençoado? A primeira parte do Salmo, Salmo 41. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. É bendito aquele que cuida do necessitado. Eu estava vendo a nossa diaconisa Maria da Paz fazendo algo tão grande, tão maravilhoso para uma família. Bem-aventurada Maria da Paz, você é por acudir o necessitado. Ela sempre está ajudando pessoas necessitadas. O Senhor o livra no dia do mal. Quem cuida do necessitado, o Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Esse versículo é tão mal traduzido, porque aqui está parecendo que na doença, chega o Senhor, me vê lá na doença, ele fica arrumando a cama para mim, e fala, fica aqui meu doentinho lindo, e arruma uma cama para mim. Não é isso que está dizendo. Seria impossível Deus colocar uma pessoa na cama e ficar fofando a cama para ela continuar enferma. Então o que esse versículo está querendo dizer? O versículo na tradução melhor é assim, ó, tu transformarás seu leito de enfermidade em saúde e descanso restaurador. É assim que está escrito no versículo. Agora, se você me perguntar, mas por que traduziram assim? Eu não sei.
Mas a tradução melhor é: tu transformarás seu leito de enfermidade em saúde e descanso restaurador. Agora chega a segunda parte desse texto, do Salmo. Versículo 4. Disse eu, Davi que está falando: compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Olha só o que ele está falando: eu tenho uma doença na minha alma, eu estou sendo afligido na minha alma, porque eu pequei contra ti. Então, pecado gera doenças da alma e enfermidades. Os meus inimigos, versículo 5, falam mal de mim. Quando morrerá, ele perecerá o nome? É o que os inimigos querem. Se algum deles me vem visitar, ou seja, se ele não está bem e alguém vai visitar, eles dizem coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo e disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, olha o que eles falam, contra esse homem que está em pecado, que precisa do perdão. Versículo 8, peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Só que essa palavra peste, palavra maligna, é Belial. Ou seja, alguma coisa caiu nessa pessoa, Belial caiu sobre essa pessoa, e essa pessoa então caiu de cama, e não há quem a levante. Estão enxergando? Quando nós chegamos no Novo Testamento, João capítulo 5, abre rapidamente lá, João capítulo 5, você vai ver Jesus passando pela porta das ovelhas, no tanque chamado Betesda, lembra? Versículo 5, João 5,5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, enfermo. Então, versículo 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9, imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Agora olha o versículo 14. Mais tarde, o quê? Jesus o encontrou no templo, e lhe disse, olha que já estás... que mais que Jesus falou? Por que não peque mais? Você já viu o texto de Lucas e Mateus que fala que quando um demônio sai, ele pode voltar com mais 7. E esse estado da pessoa fica ainda pior. Por isso que nós cremos, na área de batalha espiritual, que as coisas estão ficando cada vez pior. Porque existem patentes de demônios que quando sai uma patente pode entrar uma outra, mais violenta. Porque é como uma guerra. É exatamente uma guerra. Se o inimigo toma esse lugar, ele não quer perder mais esse lugar. Então ele vai colocar armas maiores nesse lugar. Então é óbvio, não é certo o demônio saber que ele perdeu esse lugar e ele mandar o mesmo demônio para lá. Ele vai mandar demônios ainda mais fortes. Então existe essa diferença? Existe essa diferença. João, capítulo 9. Lembra? Esse texto é tão conhecido, não precisa nem abrir. Jesus olha um homem cego de nascença e os discípulos perguntam, Jesus, quem pecou? Nós sabemos que está falando aqui de maldição, mas para os discípulos pecado pode trazer doenças. Isso estava no coração deles. Lucas capítulo 4, versículo 38. Lembra aquela mulher enferma e que ela... Lucas 4, 38, é a esposa, a sogra de Pedro. Olha que legal esse texto, porque ele aparece em Marcos e Mateus, mas aqui em Lucas aparece uma informação que nós não temos em Marcos e Mateus. Olha só, versículo Lucas 4, 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. E olha o que diz o versículo de Lucas. E esta a deixou. Irmãos, febre não sai, febre desaparece. Se saiu, aqui alguma coisa está estranha. Concorda? Febre, ela desaparece, ela
diminui e some. Se ela saiu, é porque o agente causador da febre não era uma questão de uma enfermidade comum no corpo. Estão entendendo? Deus podia ter usado outro versículo aqui, outra palavra, mas as palavras que Deus usa, Ele usa de maneira sábia, para que nós entendamos o que está acontecendo. Lucas capítulo 13, versículo 11. A mulher possessa de espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava encurvada. Lucas 13, 11. E assim vai. Eu vou parar aqui e vou só agora te ajudar a entender tudo isso que eu estou falando. Eu podia citar Marcos 9. Eu quero ler esse texto de Marcos 9. Quero ler alguns versículos com você. Olha só, Marcos 9, 17. Quando Jesus vai curar essa criança, esse jovem, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E versículo 17, e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanham, lança-o por terra, e ele espuma e rilha os dentes, e vai definhando. Olha só, o jovem está definhando, como uma mão mirrada, cada vez menos vivo, menos ativo, está diminuindo. Olha a pergunta de Jesus no versículo 20. Olha a pergunta. Versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Qual que é a pergunta de Jesus? Há quanto tempo isso... Vocês conseguem ver Jesus conversando com uma pessoa e perguntando assim: quanto tempo que isso aí está acontecendo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus está fazendo essa pergunta porque ele não sabia a resposta ou porque você não sabe a resposta? Era para ele ou para você saber a resposta? Para nós sabermos a resposta. Jesus sabia. Mas ele faz a pergunta porque você não sabia a resposta. E Jesus queria trazer uma informação para você. Qual a informação que Jesus queria trazer? Que este jovem estava nessa condição desde criança, desde pequenininho. Olha o que o pai fala. Há muito tempo isso lhe sucede. Há quanto tempo isso sucede? O pai fala: desde a infância, respondeu. E muitas vezes o lança no fogo, na água, para o matar. Às vezes você vê uma criança e você acha que aquilo que está acontecendo sobre ela é o temperamento, é o jeito, é a forma como ela está sendo criada. E às vezes é demônio, irmãos. Tem que orar para libertar a criança. Bom, eu quero agora ministrar o seu coração para nós podermos orar. Já passei do meu horário. Esse demônio que afasta as pessoas de Deus, leva as pessoas a pecarem. Muitas enfermidades se alojam na vida das pessoas por causa de pecado. Então não adianta somente clamar a Deus pela cura, mas precisa confessar o pecado, precisa se ver livre. Isso quer dizer que Deus pode te curar sem que você peça perdão do seu pecado? Sim, Ele pode te curar sem que você peça perdão do seu pecado. Mas se você quer que aquilo realmente desapareça da sua vida, você precisa resolver o problema que você gerou. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu comecei o nosso ministério, eu tenho muitos testemunhos de cura, mas quando eu comecei o nosso ministério, tinha uma família muito conhecida na cidade, ela começou a ir na nossa igreja. A pessoa era muito bem de vida, e o irmão dela tinha um câncer, e nós oramos com o irmão dessa pessoa. Eu não vou citar nome, porque ela é uma pessoa muito famosa na cidade. Nós oramos com o irmão dela, e o irmão foi curado, irmãos, do câncer. Pegou o resultado, trouxe o exame, mostrou, mas foi uma alegria no nosso grupo. A igreja era pequena, nós ficamos tão felizes, porque foi com um laudo, tudo certinho, tudo direitinho. O que aconteceu? Ele foi embora da igreja. Depois de 3, 4 anos, o que aconteceu com o câncer? Voltou. Porque a doença, irmãos, a doença no corpo,
ela é fácil de resolver. Deus pode tirar em um segundo. O problema é a doença que está na alma. Que se a pessoa não resolver, esses demônios de enfermidade vão atacar novamente. E se não atacar você, porque você muitas vezes pode ser mais, não, eu me garanto, vai atacar seus filhos, vai atacar a parte mais frágil. E muitas vezes as pessoas pensam assim, por que Deus... O problema nosso é que nós nunca começamos com uma anamnésia nossa, né? O que está acontecendo? Será que eu abri alguma brecha? Será que eu estou como Ana? Né? Porque uma coisa foi Sara e Rebeca, e tem outros, né? A mãe de Sansão, que a gente não sabe o nome, a mulher do pai, esqueci o nome dele, ela também era estéril. Toda a palavra acar, é a mesma palavra, estéril de terra seca. Mas Ana não, Ana Deus falou assim, não, peraí, eu tenho que tratar com você. Peraí, mas Deus estava tratando com Ana ou estava tratando com Penina, com o marido de Ana? Ele, coitado, entrou no rolo. Tinha que dar porção dobrada porque ela era estéril. Mas o problema estava com ela. E às vezes, irmãos, nós geramos problema que envolve toda a nossa casa. Enquanto não houver quebrantamento, não acontece. Vou falar sobre esterilidade. Eu falo com autoridade, por ver isso. Pessoas que muitas vezes se levantam contra a liderança, ou com rebelião no coração, geram situações de esterilidade. Eu tenho situações assim muito palpáveis, de pessoas que não conseguem gerar, e de repente alinham o coração dela com Deus e com o coração da liderança, e Deus dá o filho. Todo pecado gera uma consequência, só que existem pecados que vão abrir portas para demônios, que vão instalar essas doenças dentro da nossa casa. Então, o que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos ficar vasculhando a nossa vida agora e fazendo uma cura interior aqui? Não, isso aí você pode fazer depois marcando uma cura interior, fazendo uma libertação. Agora o que nós vamos fazer nessa noite é, se você está enfermo, nós vamos repreender esses demônios de enfermidade. E no meio dessa repreensão, no meio dessas guerras, se o Senhor te mostrar alguma coisa que no meu passado, sabe, eu fui perverso, no meu passado eu fui desonesto, no meu passado, porque a questão maior que pega, pelo menos no Velho Testamento, é a idolatria. Idolatria, perversidade. Você já viu que a perversidade no mundo está aumentando? No Velho Testamento existiam perversidade. Existiam os mancebos, existia o homossexualismo, existia perversidade, mas isso estava tudo concentrado dentro das cortes. Homens de Belial, tomados por demônios, faziam essas perversidades nas cortes, nos impérios. Hoje não, hoje está na rua, está na cidade, está em qualquer lugar. Por quê? Porque esses demônios estão cada vez com mais autoridade para agir sobre a terra. E o que nós temos visto? Pessoas cada vez mais doentes, cada vez mais suicídios, cada vez mais pessoas enfermas na alma e no corpo. A ciência avança, é medicamento para todo lado, é cura para todo lado, e o povo cada vez mais doente. E sabe o que as pessoas falam? Tanta simplicidade, é a comida. A nossa comida que está nos matando, é a Coca-Cola. Nunca é demônio, nunca é pecado. Aí você pega um homem, um velhinho, que fuma há 120 anos e toma cachaça, e ele está com 120 anos, você fala, como é que esse homem está vivo até agora? Bom, talvez esse homem tenha esse pecado, desses vícios, mas ele honra pai e mãe, se ele honrar pai e mãe, ele vai se prolongar sobre a terra, porque é primeiro o mandamento com promessa. E Deus não deixa de cumprir a sua palavra, seja com quem for. Então eu queria nessa noite orar com você que está enfermo. Nós queremos ver você sair curado daqui nesta noite na hora.
Eu tenho que achar então qual foi o meu pecado. Não, você não tem que achar, mas você tem que estar preocupado. Você tem que pensar. O que eu posso ter feito que pode ter gerado isso? Porque eu quero pedir perdão a Deus e eu não quero viver mais nisso. Nós vamos fazer aqui agora dessa maneira hoje. Pastores, já conversei com a nossa liderança, pastores e presbíteros estarão aqui, numa fila. E junto deles estarão diáconos ungidos. Você que tem algum tipo de enfermidade, seja ela qual for, nós vamos orar por você, vamos ungir você e vamos repreender esses demônios. E você busca em Deus tentar entender o que pode estar acontecendo. Não tenha medo, amém? Nós não temos medo. Nós não temos medo. Primeira coisa que você tem que entender é que aqui na Resgate nós detestamos demônio. Nós não gostamos. Demônio aqui não faz show. Nós não temos amizade com o demônio. Então não fique com medo. Porque se alguma coisa começar a acontecer, a primeira coisa que nós vamos fazer é expulsá-lo para ele não te machucar. Agora você tem que decidir, ou você leva ele para casa ou você tira ele aqui. É uma decisão. Então os pastores e diáconos vão estar aqui, nós vamos orar com quem tem enfermidade. Se você tiver enfermidade, você vai parar aqui, você vai entrar nessa fila aqui que nós vamos orar e vamos ungir você. Eu não tenho uma enfermidade, mas eu quero orar por alguém que está enfermo. Então você segue pelo corredor, que nós vamos ter o corredor daqui para lá. E você segue, você vai passar pelas águas e você vai orar por alguém e vai tomar posse da cura sobre a vida dessa pessoa. Mas o Senhor me mostrou que eu preciso orar com essa pessoa que está enferma. Tá, então você toma posse e você vai orar com ela e vai expulsar o demônio de enfermidade dela. Porque hoje nós vamos entrar em guerra espiritual aqui. Amém? Amém? Então eu queria chamar os pastores, a nossa liderança aqui para frente. Vamos montar aqui. Eu vou ficar aqui em cima hoje, vou orar aqui. E nós vamos entrar nessa batalha. Então nós vamos montar. Aqui é só para oração de cura, ok? Eu sou essa pessoa, apóstolo, que às vezes eu estou bem e de repente eu tenho um ataque de terror, de medo. Eu sou essa pessoa. Ok, então você é essa pessoa, você vai entrar aqui. Nós vamos orar com você aqui. Não, graças a Deus, eu não tenho nenhuma dessas situações. Então você passa por aqui pelas águas para ser sarados. Todos nós aqui precisamos de cura. Nós vamos orar por todo mundo. Não tem problema, nós temos tempo hoje para orar. O que nós vamos é expulsar demônios. Ok? Tudo bem? Então aqui nós vamos orar com quem precisa de cura. Nós vamos fechar, conforme as pessoas chegarem, nós vamos fechar, e você que não precisa vai passar por trás. Vem mais para ficar, por favor. Então você que não, eu não preciso entrar aqui. Você passa por trás aqui e vai para lá, passa pelas águas e recebe o teu milagre sobre a sua família, sobre a sua casa. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, como homem de Deus, é que eu não sei o que meu corpo pode apresentar daqui 1 ano, 2, 3 anos. Então eu sempre oro para que Deus me preserve e me guarde. Existem promessas do Senhor. Fazer o bem para as pessoas, cuidar das pessoas, isso traz bênção, traz saúde sobre o meu corpo. Eu preciso acreditar no que Deus fala na sua palavra. Agora olha só. Deixa eu mexer um pouquinho com você para que você entenda a real. Porque não adianta a gente não falar, né? O pai que ama corrige. Eu não participo de nada da igreja, eu não participo das campanhas, eu não quero nem saber o que está acontecendo com a igreja, eu só venho, assisto o culto e vou embora. Como é que você espera, que se você que não se preocupa com nada das coisas de Deus, como é que você espera que aconteça alguma coisa na sua vida? Nós somos uma família. Numa família, todo mundo tem que estar ativo dentro de uma casa. Todo mundo tem que colaborar dentro de uma casa. Todo mundo tem que estar envolvido numa casa. Você precisa se envolver para que a sua casa seja abençoada. Acredite. Então, eu vou orar. E depois que nós orarmos, nós vamos começar a adorar aqui. Vamos cantar.
enquanto nós estamos cantando baixinho, eu vou estar orando, e nós vamos orar com quem está enfermo. Aí eu não preciso. Vamos um pouco mais para lá, ó. Vamos um pouco mais para lá. Vamos. Para ficar aqui somente quem vai estar na água. Cada diácono aqui está com um pastor, é isso? Sim? Ok, vai dar certo, o Senhor está com a gente. Eu senti um mover de Deus antes de começar o culto muito grande. Na hora que nós oramos aqui, antes de vocês chegarem, há um ambiente preparado para milagres nessa noite. Amém? Então nós vamos orar, e você que precisa, vamos começar por esse lado, da mesma maneira como a gente faz sempre. Vai descendo, passa aqui por trás deles. Eu preciso de oração. Você entra aqui e vai na direção de algum pastor. Não, eu não preciso de oração. Então você passa por trás e vai pelas águas. Amém? Deixa eu orar primeiro para nós começarmos. Senhor Deus, eu quero pedir por esse momento. Senhor, nós sabemos que todas as coisas vêm de Ti e são para Ti. Por isso, Senhor, nós queremos clamar o Teu milagre nessa noite. Que pessoas que tenham qualquer tipo de espírito de enfermidade sejam libertas e curados imediatamente. Dores desapareçam, câncer desapareça, todo o mal que possa estar sobre o corpo desapareça nessa noite. Que esta ação demoníaca que veio sobre o coração, que veio sobre o corpo, saia. E o Senhor seja glorificado nesta noite. Liberta a Tua igreja, Senhor. Pois nós clamamos por meio do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Juntos? Fale comigo assim: Senhor Deus, a minha vida eu coloco diante de Ti. Eu me coloco debaixo do sangue de Jesus, o qual foi derramado pelos meus pecados, por todos os meus pecados. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor já me perdoou. E se existe alguma coisa que o inimigo se aproveitou e me trouxe enfermidade, eu peço que o Senhor me revele, porque eu quero nesta noite ser liberto, curado, em nome de Jesus. Faz a Tua obra na minha vida, na minha família, na minha casa, em nome de Jesus, e que nenhum demônio tenha autoridade para agir sobre a minha vida e sobre a minha família, em nome de Jesus, amém. Podem começar a vir por aqui e nós vamos orando. Se tem algum tipo de enfermidade, entre aqui. Se não tem, pode passar por ali. Senhor Deus, nós clamamos agora que o Senhor traga cura e que o Senhor destrua todo o poder das trevas. Todo o poder das trevas, que o Senhor desfaça e quebre nesta noite. Espírito de Deus, Espírito de Deus, liberta agora, liberta de toda enfermidade, liberta de toda e qualquer enfermidade. Nós quebramos e ordenamos que todo espírito de enfermidade saia, todo espírito imundo saia, em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade saiam, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa trazer agora cura sobre a vida dos Teus filhos, que o coração seja curado, os membros sejam curados. Repreendemos toda obra do inferno, toda doença saia, toda enfermidade saia, 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 toda doença saia,
Em nome de Jesus. Câncer, saia. Doença sobre os ossos, saia. Espírito de enfermidade, saia. Senhor, eu peço milagres. Milagres agora. Que venha a cura. Que venha a cura agora. Senhor, seja restaurado ventres, ossos, tendões, seja curado nervos agora, Senhor. Faz o teu milagre na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, e que todo demônio de enfermidade saia amarrado em nome de Jesus. Saia, saia. Saia, saia. Espírito de morte, espírito de angústia, espírito que fica torturando, afligindo, nós te repreendemos em nome de Jesus. Saia agora. Saia e leve toda essa enfermidade. Leve toda a enfermidade. Seja curado. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Agora. Agora. Seja curada. Seja curado agora. Seja curado. Seja curados. Sejam curados. Receba. Receba filhos. Recebam filhos. Receba saúde. Seja quebrada toda e qualquer ação de Satanás com enfermidade. Repreendemos toda a enfermidade. Espírito de Deus, Senhor Jesus, vem com teu sangue. Queima, queima, Senhor. Queima toda a enfermidade. Queima todo espírito de enfermidade. Toda e qualquer enfermidade, Senhor. Queima. 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 Queima toda opressão, toda angústia. Saia. Receba a sua cura. Receba a tua libertação. Receba em nome de Jesus. Seja cancelada toda ação de Belial, todo demônio que agiu por meio do pecado, que agiu sobre a sua geração. Eu repreendo nesse lugar. Nós repreendemos como homens e mulheres de Deus. Sejam curados. Sejam curados. Agora. Agora. Senhor Deus, toma a vida dos teus filhos nas suas mãos. Espírito de Deus, toma agora. Senhor, repreendemos toda enfermidade, toda doença. Saia, saia. Espírito de enfermidade, te repreendemos. Saia, saia, em nome de Jesus. Repreendemos, repreendemos, em nome de Jesus. Saia, saia. Senhor, age sobre a mente. Tira toda opressão, toda angústia. Toda angústia. Espírito que traz angústia como uma torrente de angústia. Te repreendo em nome de Jesus. Saia. Amarrado, repreendido. Saia. Saia. Ventres abençoados, corpo abençoado, mente abençoada, em nome de Jesus. Repreendo todo demônio de enfermidade, repreendemos toda entidade que se levantou, todo pecado que tenha gerado algum tipo de doença, te repreendemos. Saia.
Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, queima. Queima toda doença. Queima. 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 Queima, Senhor. Destrói. Destrói no poder do teu nome. Toda doença. Saia da coluna. Saia do coração. Saia agora. Saia toda doença. Saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia toda doença.
Adore o Senhor, vamos encher esse lugar de adoração. No meio da adoração os demônios fogem, a cura, a libertação. Vamos ter cânticos aqui de adoração. Vamos adorar, continue declarando. Se clamarmos, Ele se manifestará, amém? Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos,
você pensasse em alguém da sua família ou alguém que você conhece que está enfermo. Esse ambiente está ungido, a unção, o Espírito de Deus está nesse lugar. Você pode levantar sua mão e orar por alguém que está enfermo fora desse lugar e pedir: Senhor, traz a cura sobre ele. Você pode pedir agora por alguém da tua casa, algum parente, e você clamar agora: Senhor, liberta, cura, em nome de Jesus, Senhor, liberta do pecado, liberta de todo demônio que tem se aproveitado, de enfermidade que tem se aproveitado, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença como igreja e clamamos por essas pessoas que não estão aqui agora, para que o Senhor faça um milagre na vida delas, que elas saibam que é o Senhor o Deus do milagre, e que elas possam, Senhor, ser libertas de toda ação de Belial, de todo pecado que afastou elas da tua presença, que gerou pecado, que gerou maldade, que gerou perversidade e com isso doenças. Senhor, liberta esse povo, Senhor, liberta essas pessoas que nós amamos, e que elas sejam curadas, em nome de Jesus, que sejam curadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que eu não diminuo de jeito nenhum uma dor de cabeça por uma dor nas pernas, não diminuo isso. Mas alguém tem alguma coisa agora que você sentiu que foi diferente e você foi curado? Talvez você não estava enxergando ou não estava ouvindo, e alguma coisa aconteceu sobrenatural sobre você. Você pode testemunhar de algum milagre que você queira testemunhar. Alguém tem alguma coisa que poderia falar? Alguma dor na coluna, alguma coisa muito forte que você estava sentindo e agora não está sentindo mais nada? Tem alguém que tem algum testemunho aqui que aconteceu com você algo agora? Só balança a mão para que eu saiba. Pode falar o que aconteceu? Você não conseguia mexer esse braço. Glória a Deus. Toda glória ao Senhor Jesus. Toda glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais alguém? Ela não estava conseguindo levantar o braço. Ela estava com dor no braço e não levantava o braço. E agora está com o braço sem dor e levantando o braço completamente. Mais alguém que tem algum sinal que você fala assim: eu tenho como mostrar isso agora? Faz um teste também, né? Se você estava com alguma dor, veja se desapareceu. Alguém estava com alguma dor que não está mais e você tem como testemunhar? Aonde? Estava com dor aí no braço, no pulso. Não está sentindo mais nada? Glória a Deus, toda a glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Bom, se nós temos sinais de braço, de pulso, isso não quer dizer que nas suas entranhas você não tenha sido curado, amém? Então, cremos em milagres. Que em nome de Jesus tenha chego sobre você o teu milagre, amém? Bom, sente um minutinho, rapidinho. Vamos imaginar que agora oramos, expulsamos demônios, e de repente não aconteceu. Bom, então agora nós vamos para outra parte, que é aquela parte de você entender que o Senhor pode ou estar te tratando nisso, ou é uma doença que faz parte. Então você vai clamar a Deus pela tua cura, porque o Pai quer a tua cura. Então pelo menos você já sabe que não é demônio. Você já sabe que então ou é Deus querendo te tratar, ou é uma questão sua que você quer, e você vai pedir para Deus te curar, amém? Como você já passou pelas águas, você tem que receber a tua cura hoje, amém? Independente de por onde ela tenha vindo, você tem que receber a sua cura. A cura vem pela fé, irmãos.
Você tem que tomar posse dela. Ah, mas eu ainda estou sentindo. Olha, aquele homem que foi até o tanque de Betesda, ele voltou depois enxergando o tanque de Siloé, perdão. Ele via as pessoas como árvore. Olha, Jesus, quem que eu falei? Jesus curou ele, e ele não saiu enxergando perfeitamente, ele foi até o tanque, quando ele voltou, é que ele foi curado. Então, muitas vezes, a gente entra nesse processo da cura, mas você tem que receber ela, amém? Você tem que ter certeza que ela está sobre a sua vida. Eu quero encerrar fazendo aqui um convite para você que está aqui pela primeira ou segunda vez. Você que nunca entregou sua vida para Jesus. Jesus te ama. Ele morreu por todos nós que estamos aqui, inclusive por você. Morreu pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Todos nós vamos morrer. Mas se morrermos com Cristo, nós vamos para o céu. Esse céu está aberto para todos nós. A palavra de Deus diz que o inferno Deus criou para o diabo, não é para nós. E ele veio para nos levar para o céu. Se você der a sua vida para Jesus, você tem direito ao céu. Por que precisa dar vida para Ele? Porque Ele deu a vida por você. Ele não morreu por você? Morreu por você. Ele deu a vida dele por você para que você dê a sua vida para Ele. Ó, vai ter batismo. Pessoal que aceitou Jesus nos últimos cultos, vai ter batismo. Já dá o seu nome para você ser batizado. Porque a maior alegria de um cristão é ser batizado em Jesus. Se você está aqui pela primeira vez e você nunca entregou a tua vida para Jesus, eu queria orar por você, para que Jesus entre no seu coração. Se você nunca fez uma oração, Jesus entra no meu coração, seja o meu Deus e o meu Salvador, eu posso te ajudar. Deixa eu te explicar mais uma coisa, rapidamente. Nosso país é um país cristão. Quando eu estava na igreja, a primeira vez que eu estive numa igreja, e o missionário falou para mim assim, um amigo meu da Espanha, ele falou para mim, você já aceitou Jesus? Eu falava para ele, já. Jesus já está na sua vida? Eu falava, já. Você já tem Jesus? Já. Mas eu nem sabia o que era isso. Aí ele falou assim, já que você já fez tudo isso, então vamos orar. Eu falei assim, vamos. E ali quando eu orei com ele, eu nasci de novo. A minha vida foi transformada. Talvez você esteja nesse já. Jesus já. Mas você nunca falou para ele entrar realmente no seu coração. Queria te ajudar nessa oração. Se você quiser, eu posso te ajudar. Vem aqui na frente que eu posso te ajudar. Se você estiver aqui, fala com a pessoa que está perto de você e fale para ela, vamos lá, eu quero receber essa oração. Posso orar por você para Jesus entrar no seu coração. É a oração sua, só vou te ajudar. Todo mundo que está aqui praticamente já fez essa oração, talvez tenha você. E vai haver festa no céu se você decidir dar a sua vida para Jesus. Não tem festa no céu quando a gente dá dinheiro na igreja, não tem festa no céu quando a gente faz culto, mas tem festa no céu quando alguém fala, eu quero Jesus. Se você quiser, eu posso orar por você. Tem alguém que nessa noite quer que eu ore? Se você quiser, vem aqui, deixa eu orar por você. Se você quer dar a sua vida para Jesus. Não estou chamando você para vir para a igreja, estou chamando você para dar a sua vida para Jesus. A igreja você decide onde você quer congregar. Mas a vida para Jesus é outra coisa. Tem alguém que quer nessa noite orar comigo? Quer que eu ore com você? Você pode estar pensando assim, mas só eu? A maioria aqui já fez essa oração, falta você. Tem alguém? Vem. Tem mais alguém que quer vir com ela? Glória a Deus. É a melhor decisão. Tem mais alguém que quer vir com ela aqui? Para a gente orar juntos? Aproveita. É o momento de você falar para Deus, Jesus entra no meu coração. A gente já foi em tantas igrejas, né? Tantas religiões. Eu não estou oferecendo para você uma religião. Eu estou oferecendo para você Jesus, que morreu por nós na cruz. Quer orar? Vem.
É uma luta, né? Às vezes a gente fica, será que eu vou ou não vou? Mas é a melhor decisão da nossa vida. Qual que é o seu nome? Beatriz, vamos orar juntos? Queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar todos juntos. Beatriz, eu vou orar, a igreja vai orar junto, você repete, mas é a sua oração, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, Beatriz, quando você saiu do seu lugar, o Senhor já sabia que você ia sair. Glória a Deus. Qual que é o seu nome? Cailane. Quando vocês saíram do lugar de vocês, o Senhor já sabia que vocês iam sair. Então, eu já sabia da decisão de vocês. O que nós vamos fazer é deixar bem claro no mundo espiritual que vocês são do Senhor Jesus. Então, nós vamos fazer uma oração para que o mundo espiritual saibam que vocês amam o Senhor e que vocês são servas dele. Vamos orar juntos? A igreja me ajude elas. Digam assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, por tudo que eu fiz de errado, consciente e inconsciente. Me perdoe, Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor me amou e me perdoou. Nesta noite, diante dos céus e da terra, eu confesso: Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Entra no meu coração, faz nova todas as coisas, pois eu te pertenço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero pedir pela vida delas, pelas tuas servas, Senhor, para que o Senhor faça algo novo nelas, um novo tempo, uma nova experiência, uma nova alegria, uma nova esperança, que venha dos céus para elas, não uma religião, mas o Senhor como Deus da vida delas. Abençoa, Senhor, suas casas, abençoa seus sonhos, e Senhor, todas as marcas do passado, eu peço que o Senhor remova e coloque a alegria nova, o shalom que vem do alto. Jesus, abençoa, Senhor, a vida das tuas filhas. Nós te agradecemos por elas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós queremos dar para vocês, nós vamos dar para vocês uma Bíblia, tá bom? Quem que tá? Essa moça simpática aqui, a Dani, ela vai dar uma Bíblia para vocês duas, tá bom? Então, quando acabar o culto, você vai estar onde? Na porta do meio, só vocês saírem, ela vai estar lá, ela dá uma Bíblia para vocês, para vocês começarem a ler a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Amém, igreja? A água está subindo, fala para o teu irmão, está subindo. Semana que vem vamos avançar, temos mais 2 cultos. E semana que vem nós vamos curar algo que vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o coração. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado, Senhor, pelo poder do Teu Espírito entre nós e porque o inimigo foi derrotado mais uma vez. Foi derrotado na cruz do Calvário, foi derrotado quando o Senhor estava no deserto ali e o Senhor o venceu, e foi derrotado nesta noite porque a enfermidade não tem mais poder sobre nós. Tomamos posse da nossa cura, Senhor, da libertação da nossa casa, da quebra dessa enfermidade sobre as nossas gerações, e pedimos a Tua bênção sobre toda a nossa família. Obrigado, Pai, por esse culto, adoramos o Teu nome, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa, e que a Jesus que está sentado no trono seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai na paz, Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Vou dar glória ao Senhor Jesus.